Bom, pessoal, então vamos lá, né? Boa noite, né? Boa noite a todos aí, os alunos, né, e alunas do curso, né, professores presentes e convidados, assim como também alguns, né, algumas pessoas do setor externo, né, de colegas, né, e alunos aí da professora Dandara. Eu vou falar aqui rapidinho do currículo da professora, tá? A professora Dandara, né, ela é professora do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN, né, do campus avançado de Pau dos Ferros, né, que fica no município de Pau dos Ferros. É licenciada e mestra em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro dos grupos de pesquisa, né, Corpo e Cultura do Movimento, GPEC, né, que é da UFRN, do grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia, LFM, e o grupo de pesquisa e Educação Física, Sociedade e Saúde, né, que eu acho que é no caso da UERN, né, Dandara é daqui mesmo, da UFRN. Coordenadora voluntária da UERN, né, pronto. Coordenadora voluntária do Programa Institucional, né, de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, né, PIBID do meu coração, né, do Subprojeto Educação Física do Campus Pau dos Ferros, membro do grupo do Trabalho Temático 2, né, Comunicação e Mídia do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, secretária também, né, regional do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, né, você não colocou, mas eu estou avisando, membro da Rede MADES, né, que é uma rede que é de materiais didáticos digitais interativos, né, da UFRN. A professora Dandara, né, tem interesse profissional na área de educação escolar, psicomotricidade, mídia educação e práticas corporais de aventura e muitas outras, né, temáticas. Né, tem experiência em educação escolar e práticas corporais de aventura, tá? Então, depois eu vou colocando aí os contatos, né, da professora, quem, né, quiser, ela vai fazer agora uma fala, vai fazer a apresentação dela, vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dela, e só para avisar, né, que eu não vou nem dizer o tempo que eu conheço da Andara, né, e é uma colega, e agradeço demais, né, o aceite do convite. Da Andara, onde estava numa live, né, com uma das professoras, né, top de Educação Física, a professora Célia Tafarel, e hoje à noite está aqui com a gente. Então, assim, né, para vocês verem que eu já falei para eles, né, os convidados que eu trago, né, são todos convidados, assim, que, né, o tempo deles, a gente tem que ficar se encaixando, né, para poder conseguir a presença deles nesse momento, tá? Deles e delas, né, todos e todas e todos, tá bom? Então, gente, vou deixar vocês agora com a professora Dandara. Vou fechar meu microfone, Dandara, e qualquer coisa você, né, me chama aí. Obrigada, Diane. Ontem a professora Celita Tafarel falou uma coisa assim a mim, que aí eu digo a você também, né? Ela disse assim, eu não podia deixar, eu não posso deixar de atender chamados, né? Então, eu sou professora e agora eu faço igual ela, eu só não venho quando não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E eu acho que é isso mesmo, a gente tem uma relação de amizade de muito tempo, eu e Diane, né, de muitas experiências juntas. Diane foi minha supervisora de PIBID, Diane esteve comigo durante toda a graduação, quase. E assim, um convite dela não é um convite, né, é uma ordem, é uma intimação, é um negócio que a gente não diz não de jeito nenhum, não. Então, ela... por essa relação, né, também de amizade e de aventuras que a gente já viveu, né, já partilhou juntas, é que a gente sempre que possível, eu fico inclusive muito honrada, né, com os convites, muito feliz e muito lisonjeada de poder estar compartilhando um pouquinho do que eu sei, né, com o esporte e orientação, né, essa modalidade mais específica aí das práticas corporais de aventura, que passei um tempo mais dedicada a ela, depois que eu vim morar aqui em Pau dos Ferros, dei uma distanciada, né, por causa de trabalho, por causa da distância, a modalidade, ela não existe aqui em Pau dos Ferros, embora tenha um potencial gigantesco, né, a gente sai fazendo as trilhas, andando no meio do mato e pensando como é que representa isso daqui no mapa e tal, e tem um potencial enorme, né, assim como várias outras práticas corporais de aventura aqui na região, que ainda não é tão explorada. Por um lado eu acho ótimo, né, e por outro eu fico pensando que com o devido manejo, com a devida responsabilidade, poderia ser um campo turístico
muito interessante, né? Então, assim, dado eu não vou nem me apresentar mais tanto, porque Diane já apresentou aí o currículo mais formal da coisa, né? Eu só queria dizer, assim, que hoje eu sou praticamente uma pessoa aposentada no esporte de orientação. Diane, você está chamando a pessoa, assim, que se aposentou praticamente, né? Justamente por causa desse distanciamento. Mas também é importante de dizer assim que as experiências que a gente vai compartilhando, e tem algumas coisas que se atualizam, né? Regras da modalidade, por exemplo, categorias, como é que se subdividem essas categorias, os tipos de prova, os elementos que se utilizam para a gente fazer mapas. Eu já estou dando algumas dicas que já eu já vou passar uma tarefinha, viu, para vocês. Então, eu já estou... Oi. E outra coisa, Richard fez propaganda sua também, quando ele veio falar aqui sobre o TREC, viu? Eita, a responsabilidade triplicou agora. Então, assim, compartilhar algumas das experiências e aí, claro, dizer a vocês também, sendo bem honesto nesse sentido, né, de que algumas coisas, quando a gente dá uma distanciada, a gente não acompanha tão de perto essas atualizações. Entretanto, essa ideia geral da modalidade, as possibilidades que ela proporciona para a gente, enquanto profissional de educação física, elas são muitas. Então, é nesse sentido que Diane me chamou, né? Não é a primeira vez que a gente que tem a oportunidade de ter esse diálogo com os grupos das disciplinas de Diane. Infelizmente, essa é a primeira vez que a gente não vai ter a oportunidade de experimentar, né, Diane? A gente, inclusive, tem mapa do UniRN, a gente tem, né, já fez uma série de atividades por lá, tínhamos planos, inclusive, de fazer a modalidade adaptada para pessoas usuárias de cadeira de roda, né? Tínhamos aí uma série de ideias, né, que vão ficar para um outro momento, né, em segurança. Então, é a primeira vez que a gente tem essa perspectiva mais palestra, né, e não tanto da vivência, mas sem dúvida, assim, eu gostaria muito que em um outro momento, né, assim que possível for, a gente pudesse ter essa experiência, essa vivência, porque é uma modalidade muito, como é que eu posso dizer, atrativa, né, uma modalidade muito interessante, uma modalidade muito rica, uma modalidade cheia de possibilidades pedagógicas, de possibilidades de atleta, de formação de todos os níveis, né, assim, e a gente também vai conversar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais na frente. E aí, para a gente poder iniciar aqui o nosso papo, eu queria saber de vocês o seguinte, o que vocês já ouviram falar sobre esporte e orientação? Quem quiser ativar o áudio, falar um pouquinho, ou quiser digitar aí no chat. O que vocês já ouviram falar dessa modalidade? Então, boa noite, professora. Boa noite, meu nome é Jéssica. Eu tenho uma experiência, assim, branda na corrida de orientação, tenho mais, assim, na parte do track, né, e dessas duas modalidades que eu posso dizer que eu sei, é que a de orientação existe muito mais sobre orientação, como o nome próprio diz, né, e assim, precisa é uma atividade bem mais lúdica e um pouco mais séria do que o trekking, porque não é só o passeio, né? Tem a questão como falar da orientação, para não ser redundante, acho que a senhora entendeu, né? Então, assim, para mim é mais difícil, porque eu gosto mais no caso do sprint, de correr, competir e chegar lá. O trek de orientação, ele é mais difícil porque você tem que fazer tudo que o trekking faz, mais a orientação, né? É uma coisa, acho que é isso aí. Mais alguém? Jéssica já traz uma coisa muito bacana para a gente começar a discutir. O próprio conceito. Quem mais? Bora, Sibeli. Eu tô só observando aqui, só observando. Oi, meninas, boa noite. Boa noite, Sibeli. Eu vou ficar aqui com a câmera desligada, que eu tô na cozinha. Mas, assim, complementando a fala de Jéssica aí, né? Acho que, assim, a orientação eu comecei a conhecer um pouquinho atrás, um tempo atrás, inclusive com Dandara, né? Que fez uma oficina, tanto para a gente na formação
continuada de Natal, quanto também no mestrado, né? E aí, quem corre trekking, né? Jéssica está dizendo que corre trekking, eu também corro trekking, né? Quem corre trekking muitas vezes faz a comparação, né? Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho mais a parte da orientação, você entende, por exemplo, que o mapa da orientação e o mapa do trekking trazem informações completamente diferentes, né? Quando você consegue realmente fazer a leitura na orientação, você vê que o mapa da orientação, apesar de a gente achar inicialmente que é bem mais complicado, ele traz muito mais informação do terreno do que o mapa do trekking, que usa uma carta, né? Aérea, não uma foto aérea do terreno, né? Então, assim, é uma modalidade que requer de você que você realmente busque conhecer mais para que você possa realmente explorar todas aquelas opções que existem no mapa e que são disponibilizadas para o atleta que vai correr, para quem está para quem está participando numa prova de orientação. E é muito interessante você aprender a utilizar a bússola, fazer os azimuths, que é uma coisa assim, que eu estou me interessando bastante agora, que finalmente aprendi a fazer azimuth. E aí é muito encantador, realmente. São coisas diferentes, né? O track e a orientação, mas que tem alguns elementos em comum, né? E é isso. Cheiro, Dandara, cheiro, Diane. Cheiro, lindona. Mais alguém? Eu tô de cabeça baixa porque eu tô anotando as coisas todas aí que vocês estão falando, eu tô anotando tudo. Mais alguém? Podemos começar o papo com esses dois elementos aí que as meninas trazem, né? Cibele, no final da fala dela, ela disse assim, é uma modalidade que a gente percebe que tem coisas em comum, né? O que é que tem em comum entre o trekking de aventura, que é uma modalidade que está cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais difundida, mais praticada, e que bom, né? E a orientação. Justamente a orientação. Mas essa orientação redundante que Jéssica falou, professora, a orientação tem mais orientação do que o trekking, né? Que aí fica até redundante. E é redundante realmente, Jéssica, por quê? Porque a orientação, nesse caso, ela tanto vai dar nome à modalidade esportiva, como ela também vai ser a técnica utilizada tanto na modalidade esportiva, esporte e orientação, quanto no trekking de aventura, quanto nas corridas de aventura, que antigamente tinha, Diane conhece bem, né, Diane? Não era trekking, eram as corridas bem mais longas aí, né, que envolvia diversas práticas corporais e técnicas ai meu Deus, verticais, né, que era dessa perspectiva de montanhismo, de remo, de bike, né, mountain biking, e também o trekking, né, e também a caminhada ou a corrida aí nas trilhas, nas ruas, enfim. E aí essas provas, elas têm em comum, assim, tanto essas que a gente faz pedestre, quanto as que a gente faz de bike, quanto as que a gente faz, às vezes, de carro, né, tem modalidades que também tem, a técnica de orientação. Então, por isso que Jéssica falou muito bem, que é redundante mesmo, porque na orientação vai ter bem mais orientação, bem mais técnicas de se orientar. E aí, Cibele traz para a gente, inclusive, já algumas colas aí, né, de algumas técnicas que a gente utiliza nessa modalidade e que também utiliza em outras. Só que o que vai mudar são detalhes, são nuances, são regras, são formas de fazer, formas de praticar, né? Então, por exemplo, quando Cibele diz assim, leitura de mapa é diferente por quê? Porque no trekking a gente tem uma vista aérea, né? Em geral, aquele mapa que tem a vista aérea de uma determinada localização, onde vai ocorrer a prova. Já no mapa de orientação, como eu vou mostrar já para vocês aqui, ele é muito, muito, muito mais detalhista, muito mais. Para cada coisinha que tiver no terreno, a depender da escala que se confeccione o mapa, né? E aí, nesse sentido, é bem parecido com os mapas que a gente é mais habituado da geografia, porque também tem essa noção de escala, né? 1 centímetro é tantos metros no terreno. E aí, a depender dessa escala, vai ter bem mais detalhes ou menos, né? Então, tem... E assim, para cada pedra no caminho,
claro, né? Se for uma pedra maior, vai estar lá uma representação específica. Se a mata é mais aberta, ou se é uma mata fechada que não dá para a gente passar, né? Que não é transponível. Até a diferença, por exemplo, do verde, que representa essa mata. Se é um verde um pouco mais claro, permite que você passe por ela, seja caminhando, seja correndo. Se é uma mata que ela é um verde bem escuro, representado ali no mapa, né? Uma floresta mais densa, que não permite essa transposição dela, é um verde bem escuro. Então, às vezes, a gente até acha assim, esse mapa, ele tem umas mudanças de cor, né? Eu ficava até brincando, esmaeceu, né? A tinta estava acabando, ficou o cartucho falhando, ficou umas coisas mais claras, outras mais escuras, mas não é. Cada detalhezinho daquele quer dizer uma coisa distinta. E aí isso vai influenciar completamente no que a gente chama de escolha de rota, de escolha de percurso, na pernada que a gente vai fazer. Então, são alguns termos aí que eu já estou trazendo, né, já adiantando um pouco aí dessa conversa, para vocês já irem, né, eu gosto de dizer aos alunos assim, é bom quando a gente aprende uma coisa nova, que a gente começa a dar nome a coisas que a gente nem sabia que tinha nome, né, então, os termos técnicos, quando eu vou de um ponto ao outro, na orientação é uma pernada, vou ali na cozinha pegar um copo d'água, é uma pernada ali na cozinha para pegar um copo d'água, né, então, são formas aí que a gente tem. E aí, baseado também nesse que eu falei agora, desse exemplo de casa, eu queria compartilhar com vocês, antes da gente começar, algumas experiências, antes da gente começar, eu já estou falando há meia hora, olha, Diane já fica preocupada. Algumas experiências, a pessoa já está falando há meia hora e está dizendo assim ainda, antes da gente começar, para aí. Então, algumas experiências assim, professor Juliano Pimentel, ele tem um grupo de pesquisa, né? Quer falar? Quinta-feira ele vai estar com a gente, tá? Só avisando. Menina, e a gente já vai fazendo propaganda, um do outro, assim, na sequência. Eu não sabia que ele vinha, não foi combinado, portanto. Mas eu achei bacana de trazer para vocês o seguinte, ele é uma pessoa extremamente criativa, né? E ele promoveu um curso de aperfeiçoamento de práticas corporais de aventura na perspectiva do lazer e tudo mais. E aí, eu e mais duas colegas, que também são feras, assim, de orientação, ele, Risso e Patrícia Araújo, ele colocou a gente para fazer desafios às turmas com esporte e orientação nesse cenário remoto que a gente está, né? Então, a gente desenvolveu uma apostilazinha para professores, né? Que eles podiam, tanto eles fazerem como alunos, quanto também utilizarem nas suas turmas. E também ele pediu que a gente propusesse desafios que as pessoas pudessem fazer na casa delas, né? Mesmo nesse formato remoto, mesmo com essa resguardada toda a segurança. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui o link do canal do Grupo de Estudos de Lazer, que é o GEL. Ele não está organizado, assim, por playlist. Eu estava até procurando ver se eu achava as playlists. Mas tem uma série de videozinhos aí curtos, né, que eu e a Eli, e ele mesmo também, a gente foi fazendo, né, diversas modalidades, diversas possibilidades, fui apresentando diversos equipamentos e materiais, elementos que compõem, como é que a gente pode produzir prisma, como é que a gente faz o azimuth, Cibele, dentro de casa mesmo, orientação com ponto cardial. Então, tem algumas técnicas que são mais específicas da orientação, e aí tem também alguns desafios, né, que ele pediu. Então, compartilho aí com vocês, caso vocês tenham interesse de dar uma olhada depois. Dá pelo menos para rir, sabe, da presepada. É divertido. E aí dá para a gente experimentar também, né? Nessa ocasião, inclusive, eu até, acho que eu guardei, a gente até testou, eu até testei aqui em casa, Diane, a orientação com mapa com alto relevo,
né? Então, aquela ideia que a gente estava da pessoa com baixa visão, né? com baixa Também, visão ou com deficiência visual mesmo também. Mas E aí, eu digo baixa visão que depois né? é a cegueira total, né? A cegueira total ou com baixa visão. E aí foi a primeira vez, inclusive, que eu experimentei, ainda não tinha confeccionado e muito menos vivenciado, né? E aí coloquei uma vendazinha, fui colocando os corrimões aqui em casa, no sentido de fita, né? Que ia me guiando durante todo o espaço que eu tinha. E aí, por que eu pensei, né, nessa possibilidade? Porque a orientação, ela é uma modalidade, mesmo a prática esportiva, né, a revelia de várias outras que a gente conhece, ela por si só já é uma modalidade muito inclusiva. Tanto porque competem juntos pessoas de todas as idades, né, masculino, feminino, de idades diversas aí, desde dos super pequenos, acompanhados pelos pais, até enquanto a pessoa tiver afim, vai ter categoria garantida para ela em uma prática esportiva, em um campeonato, né? Para além disso, tem também Só para acrescentar a sua fala, que eu uma vez convidei Dandara, que a aluna do UNRN, ela estava querendo fazer um mapa, né, para uma pessoa cega, né, totalmente cega e tudo, e aí a gente ficou se perguntando, e Dandara, e aí, como é que a gente vai fazer, né, com som, mas como é que você vai fazer com som no meio da mata? Né, assim, porque existe barulhos diversos, né, de passarinho, pisada, então, assim, a gente ficou quebrando a cabeça, e aí, por exemplo, já é outra alternativa, né, Danda? Fazer um mapa de alto relevo, porque a gente também não, né, naquela época a gente não pensou, eu pelo menos não pensei, você está me dizendo agora, eu já estou, né? Não, e é justamente isso, assim, essas experiências, elas vão fazendo a gente pensar em outras possibilidades, por exemplo, Diane, esses dias na disciplina que estou cursando no PPGED, a professora estava comentando que tem um programa que acontece no Instituto Metrópole Digital que acolhe alunos com superdotação e altas habilidades e eles desenvolvem, assim, inúmeras possibilidades. E aí Cida perguntou a ela, vocês têm algum tipo de atividade que vocês desenvolvam de práticas corporais e tudo? Eu sei que no meio da conversa surgiu essa história de que deveria fazer orientação, que eles poderiam desenvolver algum tipo de aplicativo, de software. Ela disse, não, mas eles já desenvolveram, tem um aplicativo para a pessoa com deficiência visual, que eles desenvolveram, para a pessoa pedestre que circula pela UFRN, pelo GPS, pela localização, ele vai dizendo em que lugar da UFRN a pessoa está. Então, nesse sentido, daria para a gente pegar aquele mapa, né, tentar transformar ali algum espaço e fazer essa perspectiva bem inclusiva. E aí ela só disse assim, eles só ficaram chateados porque quando eles desenvolveram o aplicativo, eles não levaram em consideração as pessoas que andam no circular. E aí vinha a pessoa com deficiência visual no circular e o aplicativo ficava perdidozinho, né? Porque tem o tempo de se localizar, né? Então, mas assim, para você ver o quanto rapidamente as coisas vão evoluindo, né? No tempo que a gente desenvolvia as atividades na UFRN, nunca que eu pensava nessa possibilidade, né? Então, assim... Porque eles usaram que a gente usa, né? Em todo... O Google usa, tudo a gente usa geolocalização, né? Que é a inteligência artificial. Isso. Então... Exatamente. Só que aí ele pega essa localização e ele vai dizendo, né, para a pessoa onde é que ela está, e enfim, tem esse recurso da voz, eu achei muito bacana. Então, assim, das práticas, das modalidades, tem lugares, inclusive, que desenvolvem categoria específica para pessoa com surdez em campeonatos oficiais. Tem uma dos tipos das modalidades que eu vou apresentar aqui para vocês, que se chama orientação de precisão, que, a princípio, ela era uma modalidade para quem tinha deficiência física, alguma déficit motor, né, algum tipo de impedimento, e aí, nesse sentido, ela começou a ser pensada a partir desse público, para também incluir em provas oficiais e tudo mais. Só que começou a ver que era uma modalidade tão rica
justamente aí eu vou fazer igual minha amiga Jéssica, a orientação era tão orientação ao cubo, né? Bem redundante, era orientação da orientação da orientação, que começou-se a desenvolver provas específicas para essa modalidade, acabou se tornando uma orientação dentro da orientação, né? Por uma série de especificidades que, se vocês quiserem, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre, que é uma prática, assim, que eu sou apaixonada, é o pré-ol, né? Quando eu já estava me afastando um pouco da orientação, foi quando eu conheci, e eu fiquei, assim, completamente encantada. Hoje, ela não é mais uma modalidade que diga assim, é só para pessoas que usam cadeira de roda ou que tem algum tipo de deficiência física ou limitação motora, não. Ela é para quem quer testar cada vez mais as suas possibilidades de orientista, que orientista é como a gente chama quem pratica a orientação. Então, tem esse termozinho também específico, né? E aí eu trouxe aqui alguns slides porque a orientação, ela também carece, né, como ela é muito imagética por causa do mapa, por causa desses elementos todos, equipamentos que a gente usa, e como a gente não vai ter a possibilidade de mostrar, né, a vocês, a gente traz umas figurinhas, tá certo? E aí, assim, o primeiro momento, ele vai ser uma passeada, vamos dizer assim, uma coisa mais conhecendo a modalidade, né, para reforçar um pouco, para vocês começarem a construir a partir de pequenos vídeos, de memes que meus alunos do ensino médio, na época da dissertação, construíram. Então, várias das imagens que estão aqui são alunos de ensino médio que construíram a partir do que eles aprenderam sobre o esporte e orientação, quando eu ensinei na educação física escolar. Então, já trago como uma possibilidade, né, principalmente para quem está na área da licenciatura. E aí eu vou perder o contato com vocês, Diana, e qualquer coisa, quem tiver dúvida, gente, pode ficar à vontade para perguntar, ativar o áudio, não tem problema, não tem problema de cortar raciocínio, nada disso não, fiquem bem à vontade, certo? Deixa eu só voltar para o começo, né? Então, assim, falei um bocado aí sobre as ideias iniciais, sobre a modalidade e tudo. E aí é importante de destacar para vocês, assim, quais são as experiências que eu tive com essa modalidade esportiva que fazem com que Diane pense na minha pessoa em algum momento, né? Primeiro de tudo, eu estava lá no 7º período da graduação e eu estava querendo ensinar práticas corporais de aventura na escola, porque eu era praticante de escalada em rocha. E, na época, eu tinha dificuldade de pensar como é que eu ia aplicar aulas práticas dessa modalidade, se eu não tinha um muro de escalada, se eu não podia montar aqueles, né, um paredão, enfim. E aí, na época, meu esposo começou praticando a orientação. Aí eu, curiosa, vou nas provas com ele, né? Ele ia correr e eu ficava ali observando. E comecei a prestar atenção que era uma modalidade que tinha uma riqueza tão grande de elementos e de possibilidades pedagógicas que eu disse, rapaz, eu acho que isso dava bom se eu levasse para a escola. Eu acho que seria mais fácil de fazer. Eu acho que esses materiais aí não são tão complexos, né? Não são tão difíceis quanto, por exemplo, fosse a escalada, né? Vamos dizer. Então, aí, dessa curiosidade, eu disse, vou começar a participar, porque eu queria ter minimamente um contato, um aprendizado, para poder eu me sentir mais segura também para ensinar, né? E aí, comecei nessa lógica da participante. Como eu disse para vocês, a orientação, ela tem a possibilidade de você praticar pelo lazer, de você praticar de forma competitiva, ou também nessa vertente mais educacional. São essas 3 vertentes, em geral, que os clubes, eles adotam. E mesmo nas práticas oficiais, vamos dizer assim, eu ia brincar. Eu ia pelo lazer, pela brincadeira, pelo desafio comigo mesma, para me perder e me achar, né? Então, eu ia bem nessa lógica do esporte participação, né? Que a gente conhece.
E aí, mas também tinha gente que ia pela sangue no olho, competição total e absoluta. E o que é legal é que o campo de possibilidade, o campo de jogo, né, que a gente fala na orientação, ou seja, o lugar onde vai acontecer aquela prova, ele permite isso. É você com você, você competitivo, você brincante, você pelo lazer, você, enfim, possibilita todas essa riqueza, né, de experiências que a gente pode ter. Depois dessa possibilidade participante, eu comecei a pensar também na possibilidade de organização de eventos. E aí comecei a trabalhar mais junto com o pessoal, mais na parte logística, vamos dizer assim, né, da organização do evento. Aí também, ao mesmo tempo, ia desenvolvendo o TCC, que aí já foi uma primeira experiência pedagógica de ensino da orientação no IFRN Parnamirim. E na época também estava no PIBID e fiz também umas aulas sobre orientação junto com Diane, não na escola do PIBID, mas toda vida eu esqueço o nome, Diane. Me lembre o nome daquela escola que é perto do quartel? Escola Ulisses de Góes. Pronto. Nova Descoberta. Exatamente. E quando eu cheguei lá, teve um dos alunos que disse assim a mim, professora, você vai jogar bola com a gente? Disse, rapaz, o que eu trouxe, olha, tem tudo menos bola. Vixe, professor, então ninguém vai gostar de você, não. Aí depois eu fui conversar com Diane, né? Aí Diane disse, vixe, Maria Dandara, é aquele que faz a cabeça do povo, né? Se que ele disser, a turma... E, para minha sorte, ele adorou a modalidade. Então, foram algumas experiências que foram surgindo, e eu gosto sempre de falar isso, porque muitas vezes a gente tem experiências fora do ambiente acadêmico, vamos dizer assim, e a gente, às vezes, acha que elas têm que ficar restritas àquele espaço de fora, do lazer, de outra coisa, que não tem nada a ver levar para uma escola, que não tem nada a ver levar, por exemplo, para a minha pesquisa de TCC, para a minha pesquisa de pós-graduação. E, na verdade, todo o caminho que eu fui seguindo foi justamente de tentar fazer esse link, né, das práticas de aventura que eu fazia fora, tentando trazer para a minha realidade formativa, enquanto profissional de educação física. Então, essa é uma dica, assim, que eu dou a vocês, independente da modalidade, né, que vocês pratiquem, tentar fazer esse elo, né, com a nossa formação. E dentro da própria orientação, a gente tem também formações específicas, vamos dizer assim. Então, tem curso de mapeador, porque para você poder correr, você recebe um mapa, né? Então, tem curso para mapear, tem curso de arbitragem, como diversas outras modalidades. Tem curso para traçar percurso. Então, para eu dizer que eu vou daqui lá para Natal. Então, é um percurso que eu tenho que traçar. Então, tem cursos específicos para essas práticas. Esses que eu estou citando são alguns dos que eu fiz, nem todos eu segui fazendo, né? De mapeador, por exemplo, eu fiz para mapear as escolas, né? Que eu ia trabalhando. Mas a campo mesmo assim, como o meu amigo Richardson faz aí, fui uma vez, passei mal, tive insolação, nunca mais quero nada. Mas são aquelas experiências do que eu digo também, são possibilidades que a gente tem, né, dentro da orientação e que eu acho muito bacana, muito, são experiências muito ricas, certo? Aí, o nosso percurso de hoje, eu vou passar rapidamente aqui para vocês uma apresentação de que prática é essa, um pouquinho da história, da origem. Esse material também eu compartilhei com Diane, ela pode ficar bem à vontade para dividir com vocês, para mandar para vocês. Os equipamentos que são usados e as possibilidades de atuação. Vejam que várias das possibilidades de atuação eu já estou até meio que adiantando, para a gente ir... no final, na verdade, conversar um pouco mais do que vocês enxergam de possibilidades de atuação diante dessa modalidade, né, diante desse nosso papo de hoje, certo? E aí, assim, o que é essa modalidade? A orientação, ela, durante um tempo, ela foi conhecida também como corrida de orientação, né? Então,
Com o passar dos anos, e conforme a prática foi se aperfeiçoando e foi se percebendo e se estudando, enfim, chegou-se à conclusão que é uma modalidade que não depende só de você correr. E quando trazia esse termo corrida de orientação, por vezes deixava de fora, entre aspas, quem achava que precisaria correr para poder fazer a prática esportiva, para poder ter essa experiência, quando, na verdade, inclusive, tem inúmeros relatos de pessoas que correm muito pouco, mas se orientam tão bem, ou seja, tem técnicas aí tão boas de leitura de mapa, de azimuth, checkpoint, corrimão, enfim, que fazem com que, na escolha de percurso delas, certo? Elas têm uma maior eficiência no percurso, ao ponto que tem gente que corre muito e que nessa falta de conhecimento de elementos para leitura de mapa, para traçar um azimuth, para ter outras técnicas de orientação e de localização no espaço, que fazem com que ela chegue muito depois, por mais que ela corra, né? Então, é um esporte onde os praticantes, eles vão visitar diversos pontos de controle, que nessa imagem que vocês estão vendo aí, os pontos de controle são os círculozinhos rosa, que tem um prisma, que é essa bandeirazinha tridimensional, que tem um quadrado, né, dividido em 2 triângulos branco e laranja. Esse é o prisma, é o que você encontra no terreno. E no mapa, você tem essa representaçãozinha do círculo simples, nessa cor magenta, certo? Esses pontos de controle, eles são marcados no mapa em uma ordem previamente definida. Tem alguns tipos de prova que elas não colocam essa definição, elas só colocam as bolinhas no mapa, né, os círculos, e lá no terreno os prismas, e que você escolhe a rota que você vai querer seguir. Mas, em geral, as provas, vamos dizer assim, oficiais, entre aspas, em geral, elas têm essa rota, esse percurso previamente definido, para ser o mesmo percurso para todas as atletas da mesma categoria, certo? E aí, para se deslocar nesse percurso, você utiliza um mapa e, eventualmente, uma bússola. Eu gosto desse conceito que traz eventualmente, porque... Só um minutinho, gente. Jalon, vê ali as cachorras, por favor. Desculpa aí, é que do home office... Eita, os dois... E aí, assim... Normal. Desculpem, porque elas não é nem hora, é hora delas estarem dormindo já. E aí, assim, nesse sentido, o eventualmente uma bússola, por quê? Porque a bússola, ela é um equipamento complexo de ser usado. De você entender o funcionamento, a questão de ver azimuth, né, de ter essa técnica do azimuth apurada, que até Cibele falou assim, finalmente eu aprendi. Né, justamente porque até você ter essa técnica de uma forma segura, que você utilize de uma forma segura, leva um tempo. E também pensando nisso, a orientação ela tem diversas categorias, que vai do iniciante até elite. Então, nas modalidades de categorias que são de nível iniciante, de novatos e tudo mais, a gente nem precisa usar bússola, a gente precisa o quê? Ler o mapa, entender o que essa carta está querendo me dizer daquele terreno, né? Então, também desmistifica um pouco isso, de que, para você poder praticar orientação, você tem que saber usar, fazer o azimuth. Não, eu passei anos, inclusive, praticando e ensinando nas escolas, sem necessariamente chegar a esse ponto, porque é uma técnica avançada, né? E aí, essas características, tem a natureza como campo de jogo, e aí eu grifei o natureza, porque o natureza aqui ele não está sendo entendido só como um ambiente rural, como um ambiente que não tem intervenção humana, como um ambiente que não tem nada urbanizado, não, está entendendo natureza como nós, né, a complexidade de todas as pessoas que formam um campo, um espaço.
Até porque a orientação, ela tem a prática tanto nesses ambientes mais de floresta, de rios, de montanhas, quanto também tem a prática mais urbana, principalmente na modalidade de prática de sprint, que aí a minha colega Jéssica, que falou que gosta muito dessa coisa da corrida, né, de ser mais rápida, o sprint traz essa possibilidade, embora também tenha simbologia de mapa específica para esse tipo de prova, né? O mapa da região onde será realizado, ela é comum a todos, ou seja, esse campo de jogo, ele vai ser comum a todas as pessoas que vão praticar. O que é que vai mudar, então? O percurso. O percurso que vai ser desenhado nesse mapa pelo traçador de percurso, ele vai ser diferente de acordo com cada categoria. É uma modalidade contra-relógio, sim, no sentido de que ganha o mais rápido, mas não necessariamente o que corre mais, por aquela característica que a gente já conversou antes, né? Então, por mais que corra, que chegue mais rápido, se chegou mais rápido, foi o primeiro a chegar, eita, danado, foi o primeiro a chegar. Mas se eu tiver errado a sequência dos pontos, ou se eu tiver deixado de marcar algum ponto, né, a gente não, em algumas provas, inclusive, há até a desclassificação, em outras você é penalizado, né? Então, não basta só chegar mais rápido. Né? E isso é que é o legal da orientação. E uma outra coisa importantíssima de destacar é a perspectiva de respeitar a natureza. Então, se em qualquer prova de orientação tem muito essa característica muito forte, se você for visto desmatando, agredindo, utilizando de qualquer subterfúgio que desrespeite aquele campo de jogo ou que descaracterize ele de alguma forma, você é penalizado. Né? Então, a gente não usa esse campo só no sentido do usufruo e vou embora. Né? A ideia, pelo menos, é que tenha também muito forte essa perspectiva do respeito à natureza. Aí a gente tem as modalidades, como eu já conversei com vocês um pouquinho antes, a principal, a que a gente está mais habituada, que a gente mais conhece, né, aqui no RN, principalmente, é a modalidade pedestre. Mas tem também a orientação de precisão, que é essa que eu conversei com vocês também, que a princípio ela tinha essa vinculação, né, com a pessoa usuária de cadeira de roda, e para trazer essa distinção de logo, vamos dizer assim, ainda se utiliza. Tem a mountain bike, né, que é o MTBO, que é de orientação, e também o esqui. Então, esses são os tipos de modalidades que a gente tem dentro da orientação. Aí tem um videozinho que aí deixa eu só ver aqui, que acho que eu vou precisar mudar o formato de apresentação. Esse videozinho foi de um aluno do IFRN, na época que eu estava fazendo também a dissertação, né? Ele falou, cada turma tinha que produzir um tipo de material, um tipo de mídia, explicando um pouco do que tinha aprendido sobre o esporte e orientação. E aí ele fez esse vídeo, e aí ele dizia a mim assim, professora, é um vídeo que quando a senhora fizer o site da senhora, falando sobre orientação, a senhora vai colocar lá para ser o vídeo explicando o que é a modalidade. Até hoje eu não fiz esse site, esse Pop desse Ismael. Não fiz o site, mas toda a vida que eu vou, né, Diane já conhece já, eu gosto de apresentar, porque é um vídeo curtinho, e é um vídeo que resume bem, assim, né, até bem humorado. Muito didático. Ele é bem didático, eu gosto bastante.
Microfone, Danda. Ele traz, então, aí um breve resumo da modalidade, né, e traz já alguns elementos no sentido de equipamentos e materiais, que eu também vou apresentar para vocês um pouquinho melhor agora. Só compartilhar aqui. E aí, assim, vamos lá. Essa modalidade, ela tem uma origem, né, do final do século XIX, muito ligada aos países escandinavos. Tem uma perspectiva muito militar, porque ela surge nesse berço, né, militarista, tanto na origem, vamos dizer assim, nos países onde ela nasce, quanto também no Brasil, né? E aí, a partir de 1912, pelo Major Ernest Killander, é que inicia-se até essa prática, vamos dizer assim, um pouco mais esportiva da coisa. No Brasil, e aí antes, essa imagem também foi produzida por um dos discentes, porque quando a gente trabalhou histórico lá no ensino médio, que eles pesquisaram, né, diversas fontes e tudo, eles encontraram fontes que diziam que a orientação era uma forma de uma corrida com elementos de equações matemáticas ou resolução de problemas no xadrez, e aí a forma que esse aluno encontrou de representar essa construção histórica era justamente a partir dessa lógica enxadrista, né, das estratégias de como fazer esse percurso. E aí eu trago ela como ilustração, né, dessa contextualização histórica da modalidade. No Brasil, ela surge mais ou menos na década de 70, como disciplina obrigatória depois de um tempo, né, também na Escola de Educação Física do Exército. Então, por exemplo, quando a gente faz concurso para ser professor de colégio militar, quando eu fiz a prova de Recife, por exemplo, a gente tinha que fazer um plano de aula ensinando orientação. Então, tinha que ter um plano bem estruturado, né, com uma série de elementos, porque é uma disciplina obrigatória, né, nessa perspectiva do colégio militar, ela tem essa vinculação. E por trabalhar essa perspectiva do corpo e da mente. Nesse contexto, claro que é um contexto bem dicotômico, né, em que tem modalidades que é como se a gente só utilizasse o corpo, e tem modalidades como se a gente só utilizasse a mente. Daí também essa lógica do próprio histórico, né, que aliava a corrida com as estratégias das modalidades, por exemplo, do xadrez, né, dessa estratégia mais de trabalhar a mente, com a corrida que trabalhava mais o corpo, e unia as duas coisas, né, e aí eu lembro muito da professora Cida, que ela diz assim, mesmo quando você vai correr, você deixa a sua cabeça em casa, você deixa, né, como se não tivessem aliadas as coisas. E aí, desse contexto que surge, tem essa perspectiva, mas hoje, cada vez mais forte, a gente percebe uma visão menos dualista, né, das coisas. E aí também tem essas discussões históricas, se é ou não um esporte de aventura, e no contexto do Rio Grande do Norte, essa discussão também, durante um tempo, foi bastante recorrente, mas aí é mais no campo conceitual, teórico da coisa. E em meados de 99, início dos anos 2000, foi criada a Confederação Brasileira de Esporte e Orientação, né, de orientação, a CBO. Então, é a instituição que a gente tem a nível de Brasil. E aí, nos níveis regionais e locais, a gente tem também os clubes, tem a Federação, né, do Rio Grande do Norte, então tem a organização esportiva, né, por assim dizer, essa institucional. Alguns dos equipamentos que a gente mais utiliza, e aí eu trago também essa imagem aqui, que foi de um aluno também do IF, na época do TCC, que aí ele dizia assim, professor, eu iniciei conhecendo sobre o esporte e orientação, que é o triângulo, né, o prisma zero, ponto de início, ponto de partida, achando que era só corrida. Então, aí ele representou o tênis e a pessoa caminhando, correndo. Depois, ele começou a perceber que tinha vários outros conhecimentos que ele precisaria, então ele se sentia um pouco desnorteado. Não era só corrida, apesar de que o nome
levava a esse entendimento, e aí ele foi conhecendo outros equipamentos, outros materiais, e aí ele representa o prisma, o picotador, eu vou já mostrar a vocês direitinho, a bússola, até que chega a um ponto que ele se sente, né, bem orientado, e representa isso no desenho com essa bússola aí mais, essa bússola mais, vamos dizer assim, mais bem elaborada, né, mais detalhista. Então, alguns dos equipamentos da orientação, eles são comuns a muitas das práticas esportivas que a gente tem quando vai fazer essas atividades em ambiente externo, né, que a gente diz. Então, camisa, calça, calçado, eles são também, no caso das práticas corporais de aventura e também no caso da orientação, praticamente equipamentos de proteção individual. Por quê? Porque um calçado que ele seja melhor adequado ao terreno, ele pode evitar de você ter algum tipo de acidente, de torção do pé, né, de deslizar e de cair, enfim. Calças, elas podem evitar de vocês terem arranhões, de terem contato direto com plantas que podem causar reação alérgica de imediato, se em contato direto com a pele. Da mesma forma, a camisa, assim como também, no caso das camisas em específico, vão servir muito também para essa proteção até solar, né, de não ficar tanta parte do corpo exposta. E também, a depender da sua categoria, a depender do seu nível, tem lugares que você atravanca que vai ter muito espinho, que vai ter muita cerca, né? Então, são alguns elementos aí que servem também como proteção individual, certo? Aí eu trouxe mais detalhadozinho aqui alguns desses equipamentos. As camisas, é interessante de dizer que na orientação as camisas têm que constar o número do atleta, tem que constar o clube, tem que constar, de preferência as de prova, né, elas sejam de manga longa, mas também não é obrigatório, pode ser essa de meio braço. As calças, é interessante que elas sejam também compridas, né, não é obrigatório que seja legging, mas que seja comprida. Os tênis, aí eu trago esse, porque ele tem uma superfície, né, bem diferenciada desses tênis mais comuns que a gente conhece, que são mais utilizados no nosso dia a dia ou para a própria corrida. Então, Dandara, esse tênis, na época que eu corria, era meu sonho de consumo, mas era caro. E eu, aluna de graduação, meu Deus, agora. Meu sonho de consumo era um tênis dele. É desse jeito. Que aí a gente, na época da graduação, a gente pescava, assim, nos sites que até hoje eu suspeito que isso era original, sabe? Mas que tinha umas promoções, assim, quando virava a edição desse ano foi lançada, aí a do ano passado tinha umas queimas de estoque, né? Aí era quando a gente, uma vez na vida, comprava, passava o resto da vida pagando. Mas esses tênis, eles são um investimento mesmo, né? Quando a gente para pensar, assim, o terreno que a gente corre, o terreno que a gente passa, que tem desníveis, curvas de nível, né? Sobe, desce, pedregulho, que é muito fácil da gente escorregar quando a gente está com aqueles tênis que tem o solado mais rente, né? Pode ver que aqui ele tem uns grampos, né, uma superfície bem mais em relevo, justamente para evitar. E tem também um alargamento da superfície dele, que faz com que o pé ele tenha maior superfície de contato, evitando, então, esses entorces da lateral do pé. Assim como também, ele é bem mais, como é que eu posso dizer, robusto, mais endurecido na lateral e na base. Também para evitar que, às vezes, a gente pega o tênis e faz assim, o tênis de corrida. Por quê? Porque ele precisa ser maleável, né? Para dar um conforto para a gente enquanto a gente corre. Já esses calçados que são utilizados em práticas outdoor, nas práticas de aventura, eles precisam ser mais duros. Quanto menos ele fizer esse movimento aqui, melhor. Não à toa até que aquelas botas que a gente usa para fazer, por exemplo, o trekking, elas são bem duras. Por quê? Para evitar justamente que o pé ele torça. Por quê? Porque a superfície é muito instável. Então, como eu disse, né, um equipamento até de proteção individual. E aí tem alguns equipamentos que são mais específicos. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de mapas, como eu disse para vocês. Ó, percebam aqui nesse mapa que eu estou trazendo,
que ele tem X de diversas cores, ele tem Vzinhos, aqui, ó, tem U, tem verde claro, verde mais ou menos, verde mais escuro, né? Tem traçados aqui pontilhado, tem traçado pontilhado mais grosso, tem traçado contínuo, tem as cercazinhas aqui, ó, com os dentinhos laterais aqui, tem, deixa eu ver o que mais, tem pontilhado, tem assim, cada símbolozinho desse representa uma coisa. E aí, uma das coisas que ajudam a gente a entender esse mapa são as legendas, só que as legendas, elas não vão trazer todas as informações. Por isso que não é recomendado, se você nunca praticou orientação na vida, você vá numa corrida, né? Ah, vai ter essa etapa do Circuito Potiguar mês que vem. Eu já fui lá nas provas de trekking com o Richardson e eu me oriento direitinho e eu vou, né? Para modalidades iniciantes, para modalidades novatos, eu até acho que você vai desenrolar bem. Por quê? Porque vão ser práticas que o percurso, né, como eu disse para vocês, ele vai ser muito aproximado, por exemplo, com o que a gente tem aqui. Ou seja, se a gente parar para ver, o percurso ele está sempre passando por estrada, por uma trilha que dá para você visualizar bem, por uma cerca que segue também ao lado de uma estrada carroçável, que entra numa rua asfaltada e que vem para uma outra trilhazinha aqui, que também margeia toda essa vegetação. Ou seja, eu vou conseguir me localizar bem, por mais que eu não tenha muita noção. Por quê? Porque os elementos que tem aqui na legenda vão me ajudar a fazer essa leitura de mapa. Mas se de repente lá na prova de Richardson eu corro na elite, né? E aí eu pego um mapa de elite de orientação, o mapa da elite, por exemplo, ele não traz legenda, certo? Então, e o percurso, ele vem atravancando aqui por meio desse mato mesmo. Quanto menos referência você tiver, mais elite é o negócio. Então, para você poder se deslocar, por exemplo, desse ponto 1 até esse ponto 5, atravessando aqui um mapa, nessa linha de norte, por exemplo, você teria que usar a técnica de azimuth. Não bastaria só seguir aqui o caminho da trilha, né? O caminho da estrada, o caminho da cerca. Então, não se recomenda fazer nenhuma pista de orientação, nenhuma delas, sem antes ter feito uma clínica de iniciação ao esporte. Justamente para conhecer melhor o que significa toda essa simbologia e ter uma prática inicial em um espaço bem menor, bem mais controlado, para você se sentir um pouco mais seguro e desenvolver bem em outros momentos. E aí a gente pode utilizar a bússola, como eu disse, se for uma prova mais novato, a gente não usa tanto, é bem mais interessante que a gente tenha um melhor domínio de leitura do mapa até. E para as categorias mais avançadas, a partir de alfa, né, a gente já utiliza, aí sim, tem que utilizar, né, tem que ter esse domínio da técnica, porque senão fica igual a mim. Sentei no mato, comecei a chorar, me desesperei, pronto, só saí de lá quando uma amiga disse, não é por aqui, deixa de besteira, pronto, aí eu fui embora. Achei de novo o rumo, né, o rumo da roça. Mas justamente por isso, porque a técnica, né, de azimuth, a minha concentração não estava legal no dia, enfim. Além desse material específico, né, do mapa, é importante de dizer o que é a vocês. Eu trouxe aí alguns elementos, assim, também para vocês estudarem em outros momentos. Esse QR Code é de um site que é muito bacana, que é do Orientista em Rota, Orientista em Foco, que ele traz muitas coisas sobre a orientação, do básico ao mais avançado, é muito bacana. Então, tem essa perspectiva de um mapa que eu realizei em uma escola, quais são os elementos que constituem o mapa, pelo menos o básico do básico, e aí eu trago aqui essas capinhas para vocês terem uma noção que mapa de orientação e de orientação sprint, que é essa que em geral são em áreas mais urbanas e que a corrida é bem mais rápida, eles têm cores, especificações, detalhamentos todos próprios, e aí vocês podem acessar esses detalhes com esse QR Code, né, que direciona lá para o site,
e aí tem todas esses materiais de apoio para quem é mapeador, certo? Tem também aquilo que a gente... Dandara, beleza, tem que passar lá pelos pontos, mas como é que eu registro o que eu passei? Porque você disse assim, que eu tenho que ser o mais rápido que puder, porque é uma modalidade contra-relógio, mas que se eu deixar de marcar algum ponto, ou se eu marcar na sequência errada, eu posso ser desclassificado, posso ter alguma penalidade. Mas como é que eu marco isso? A gente tem dois formatos, né, mais acessíveis, vamos dizer assim, na orientação. O manual, que é o mais acessível de todos, que é por meio do picotador, que é esse equipamentozinho que parece um grampeador, e aí cada ponto vai ter um picotador desse, independente se tiver também a eletrônica, tem que ter também um picotador. Por quê? Porque se a base eletrônica pifar ou falhar, ou não der o bip, ou não acender a luzinha que ela tem que dar quando a gente insere esse chip, que é o SICARD, e que hoje já tem isso integrado nas bússolas também, a gente ficar com dúvida se não marcou, aí a gente pode pegar um espaçozinho do mapa, ó, que em geral vem uns quadradinhos assim na parte de baixo, e a gente vai lá e picota, para comprovar que a gente passou. Então, a pessoa que está organizando a prova vai ter lá um gabarito, que vai dizer assim, você marcou certo de acordo com a disposição dos furos que faz no mapa, como se fosse braille, né? Então, não basta eu pegar qualquer ponto e, vou marcar aqui e vamos embora. Não, porque cada ponto vai ter um picotador com uma sequência, uma forma de picote diferente. Assim como também as bases, né? Vão ter as bases diferenciadas. A diferença daqui é que esse tipo de equipamento, ele é muito mais caro do que esse daqui, né? Então, quando a gente realiza nas escolas, e às vezes até na escola nem esse baratão a gente faz de papelão, cartolina, né? O prisma, a gente faz a sistemática de marcação com canetinha colorida, enfim, várias outras possibilidades que a pessoa registre, né, que ela realmente passou naquele ponto. Essa é a lógica. E aí, agora eu queria que vocês me dissessem aqui, nesse caça-palavra, alguns termos de alguns equipamentos, certo? Que eu falei, né, ao longo da nossa apresentação, para ver se vocês gravaram. São equipamentos que são mais específicos de uso da orientação, não são aqueles lá, tipo assim, calçado, calça, blusa, não. São mais específicos da orientação. E aí eu queria que vocês agora achassem aí. Vou dar dicas. Aquele equipamento que a gente coloca no dedo, né, que faz a marcação eletrônica, se chama chip. Tem essa palavra aí eu quero ver se vocês encontram. Cadê vocês? Para ver se vocês ainda estão acordados, né? E aí? Vou já colocar nota nessa atividade aí que a Clara está colocando. Rapaz, eu tô aqui, mas não achei nenhum, facilita. São 5 palavras que tem. 5 palavras. De equipamentos, certo? Então, vamos só pensar aqui quais foram os equipamentos que eu falei. O chip, a bússola, o mapa, o picotador, o prisma. Todos esses estão aí, são esses 5. Já dei uma ruma de dica, eu tô muito boazinha hoje. Radamés não vale, não. Olha, já achou todos, não? Liga aí, Radamés. Só para eu ir marcando aqui, só para ver se achou mesmo. Chip, cotador, prisma, bússola e mapa. Sim, aonde? O mapa, ele vai estar na penúltima linha, perdão, na penúltima coluna. Aqui? Oi? Aqui? Rapaz, que orienta da esquerda ou da direita? Penúltima coluna. A penúltima coluna. Penúltima, se levar em consideração assim, eu tô entendendo que é aqui também. Penúltima coluna do Mapa, lado direito. Mapa. Certo. Aí, chip tá na 1, 2, 3, 4, quinta linha.
Certo, nessa linha aqui. Acho que oitava, 2, 4, 6, oitava coluna da esquerda para a direita. Menina, ele é preciso, viu, Diane? Você foi desafiar o homem? Eu vou fazer que nem eu faço com assim, biomecânica, cinesiologia. Vou ensinar vetores. Ele está fazendo a leitura do Ocidente. Se for Oriente, aí, né? Não, se quiser, eu posso dizer também. Azimutral, não tem problema nenhum. A gente trabalha com orientação. Prisma está na terceira linha, vamos colocar de baixo para cima. Certo. Picotador está embaixo de prisma, na segunda linha, de baixo para cima. Faltou algum? Bússola está embaixo de chip. B de bússola está embaixo do I do chip. Exato, exatamente. Arrasou. Então, bem facinho, né? As palavrinhas aí para vocês encontrarem, só para ver quem é que ainda está acordado a essa altura do campeonato, né? E para também reforçar um pouco desses equipamentos que são específicos da modalidade. Então, tem modalidades que também se utilizam desses mesmos materiais? Tem. Né? São modalidades que envolvem essa técnica também de orientação. Entretanto, até o próprio prisma, que é utilizado na orientação, essa bandeirolazinha laranja com branca que a gente viu em diversos locais aqui ao longo da apresentação, ela é específica da modalidade de orientação, ou pelo menos surgiu nesse âmbito, né? O picotador, claro que ele não é específico também da modalidade, mas ele é esse suporte, né, de forma de comprovação que você passou realmente por aquele ponto, que é o prisma, né? E que você sinaliza que passou de acordo com o percurso que é feito no seu mapa. Que o mapa vai ser o mesmo para todas as categorias, mas os percursos vão ser diferentes para cada categoria, né? E aí a bússola a gente pode ou não utilizar, depende também de que categoria a gente esteja, e o chip, ele vai ser utilizado em competições oficiais, certo? Porque, como ele é eletrônico, quando a gente chega lá no final, que coloca ele numa basezinha leitora, sai um extrato, né, de todo o seu percurso. Então, vai dizer quanto tempo você demorou de uma pernada para outra, de um prisma para o outro, né? Qual foi mais ou menos a sua velocidade de deslocamento. Todos esses detalhes, sai lá, o seu tempo total de prova, de quantas pessoas que já apuraram ali da sua categoria, qual está sendo a sua colocação até então. Então, sai um extrato extremamente detalhado, assim. Então, por isso que as provas oficiais, elas recorrem a essas apurações eletrônicas. E aí eu acho que Richardson também já deve ter falado nisso, que ele é fera, utiliza aí os sistemas mais tops de apuração. E aí, assim, considerando tudo isso que a gente aprendeu até agora, da orientação, eu trago também esse meme, que foi um dos alunos também do IF que fez, que eu acho que ele é muito representativo, tanto da potencialidade educacional, pedagógica, de ser trabalhado desde atividades bem lúdicas, atividades bem básicas, atividades bem elementares, com atividades muito simples de fazer, até atividades que sejam bem mais complexas, que envolvam muitas técnicas combinadas. Da mesma forma que tem essa possibilidade dessa sistematização, vamos dizer assim, do ensino da orientação para o contexto escolar, e foi isso que me chamou muita atenção enquanto professora, né? Ela tem também essa possibilidade de atuação na modalidade, ou com a modalidade, ou a partir dela. E é um campo novo, um campo fértil, né? Tanto de estudos, de pesquisas, quanto também de possibilidades de atuação, como eu disse para vocês. As especificidades da modalidade, os cursos específicos que a modalidade oferece, e também como a gente, enquanto profissional de educação física, pode ter essa atuação, seja pedagógica, seja no treinamento esportivo, seja na prescrição, seja, enfim, em que campo a gente quiser atuar, né? Então, aí eu trago esses memes, né, que os alunos fizeram justamente para exemplificar o quê? Se a gente quiser trabalhar numa perspectiva bem básica, bem elementar, é possível.
Se a gente quiser fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada, a gente vai se apaixonando, né? E aí é quando ele diz, o esporte de orientação é lindo. Depois a gente pode explorar campos que a gente ainda não conhece, que são extremamente desafiadores para a gente. Que no caso dele era uma prova que a gente fez na UFRN, que era um lugar que eles ainda não conheciam. Então, quando a gente se desloca, vai para esse campo desconhecido, vai para esse desafio, que é o que diz dessa característica da aventura, dessa modalidade, é algo que pode ser extremamente surpreendente. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece possibilidades. E aí, o que eu achei bacana é porque quando ele foi explicar essa imagem aqui, ele dizia, professora, você dizia a gente, estude a ISON, estude a ISON. A ISON são aquelas simbologias que são utilizadas para a gente fazer um mapa de orientação. E aí ele, não estudar isso não vou precisar disso não. E quando chegou lá na UFRN, ele ficou extremamente perdido, né? Ele chegou no Natal Shopping, não chegava atrás, não encontrava os prismas, né? E aí eu trago isso para exemplificar esse campo de atuação também, assim, que quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente conhecer, mais possibilidades a gente vê de envolvimento. Eu falei algumas delas, a partir da minha experiência vivida, e sem dúvida, em lugares em que a modalidade ela é mais explorada, né, que tem mais investimentos, tem também muitas outras possibilidades que as pessoas têm vivenciado junto ao esporte de orientação. E aí, como eu disse, né, muitas perspectivas, tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado. Uma coisa que eu achava muito carente na época era justamente de ter pessoas, não só da orientação nesse caso, mas das práticas de aventura em geral, de terem pessoas que pelo menos conhecessem as modalidades para quando a gente fosse procurar, por exemplo, uma academia de musculação, que eu quisesse um treinamento mais específico que pudesse me auxiliar nessa prática esportiva, seja na escalada, seja na orientação, enfim, que tivesse profissionais que pelo menos conhecessem essas modalidades para orientarem melhor o tipo de atividade que eu poderia fazer, né? O tipo de atividade no sentido da musculação, por exemplo, né? E aí eu trago também essa imagem que um dos alunos também construiu lá no IF, que aí ele dizia agora, né, por onde eu vou? Caminhos não faltam, resta a gente conhecer que possibilidades são essas, ou seja, se desafiar e se aventurar literalmente, ir para o desconhecido. E aí, a partir dessa minha perspectiva, assim, da minha experiência, eu coloquei aí também os QR Codes de acesso às experiências que eu tenho na perspectiva pedagógica mesmo, né, de ensino da orientação no contexto escolar, tanto do TCC quanto do mestrado. Caso vocês tenham interesse, tem relatando melhor históricos, materiais, planos de aula, né, tem umas ideias aí que são interessantes, que vocês podem ter como base, né, para pensar coisas melhores. E é isso, assim, dessa apresentação era isso, mas agradecer a vocês pela atenção, por estarem até agora me escutando pacientemente, né, e a Diane também pelo convite, né, e aí eu me coloco à disposição, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, críticas, que mais que vocês foram lembrando aí ao longo da apresentação que a gente possa ir conversando, fique à vontade. Menino Franklin tá aqui? Chega que agora eu infartei, Franklin. Ai, que alegria. Gente, Franklin foi, assim, a pessoa que me aguentou muito na orientação, né, Franklin? Muitas dessas intervenções aí ele teve junto no Clube de Orientação Potiguar, nosso COP, né? E Ave Maria, chega, eu vou chorar. Muito bom lhe ver, meu queridão. E esteve junto sempre em muitas provas, a gente passou muito perrengue, né, Franklin? Chega, cachorro!
Pois muito perrengue boa na noite. orientação. Menino Jonatas também, que é isso? Invasão do COP. O Richter deu o link aqui para que nós pudéssemos acompanhar. Ai, que delícia. E os perrengues que nós passamos serviu de grande aprendizado, né? Graças a Deus superamos. Com certeza. E eu lamento muito novamente a ida de vocês para longe, né? Diminuiu aqui nossa logística ali. Você e Jalon são incríveis, né? São demais, então é um braço direito e tanto para qualquer área. São profissionais de alto talento. Muito bom. E aí, Franklin, boa noite. Não acredito aí. Boa noite, meu amigo. Saudades, meu amigo. Diane, desculpa aí, mas eu tinha que mostrar. Jonatas está aí também, já. Mas é uma família, a apresentação estava essa invasão aí. Lembrou isso, gente, é isso, o esporte, né, como uma forma geral, as práticas esportivas, né, as práticas corporais, né, melhor dizendo, ela faz isso, né, faz amigos, né, faz companheiro, traz afetividade, né, ainda mais no contexto da natureza, né, que a gente tem uma relação próxima, né, com nós mesmos, praticamente, com nós mesmos, e fazemos amizades, né, e as amizades, elas se perduram, né, para o longo da vida. E Dandara com Franklin é uma família, né? Eu conheci o Franklin por meio de Dandara também, né? Então, assim, a gente tem algumas referências dentro, né, das práticas corporais, né, de uma forma geral, da aventura. E Franklin é uma dessas pessoas, né? Ele sempre, as práticas que foram realizadas lá no UNRN, junto com Dandara, com Jalon, com o Érico, né? O Érico, que foi ex-aluno do UNE, que também fez o TCC dele sobre orientação, e também, né, a gente desenvolveu atividades, né, em 2018, 2019, né, e em 2020, 2021 a gente ficou aqui, né, sem poder estar, mas fazendo de forma presencial, mas se encontrando aqui, né, de forma virtual. Então, por isso que é esse encontro, viu, os alunos meio que, não entendi tudo, mas é porque são pessoas que são referências, né, em todas as práticas que a gente sempre tem algumas pessoas que são referências, e é bom que o Francis esteja aqui, o Jonathan, o Richard, o Dandara, para vocês conhecerem, saber com quem eu posso contar, quem são as pessoas que estão por trás de mim, e que tudo que eu falo aqui, né, relacionado ao esporte, a práticas corporais de aventura, é fruto dessa galera que está aí, que tem um trabalho de capacitação, de estudo, né, de mapeamento, né, enfim, de entrar mesmo, né, de cabeça no meio do mato, no mar, onde for. Então, são essas pessoas, e se vocês, né, futuramente, vocês alunos, né, quem está aqui também como convidado, tem interesse, procure essas pessoas que estão aqui, ó, que estão aparecendo aí para vocês, pode procurar cada um aí, eles são, olha, não tem nem o que dizer. Eu queria só dizer para acrescentar a fala de Diane, e para vocês também nesse momento, assim, Franklin, para mim, junto a Jonatas e a galera que a gente tinha na época, assim, foram pessoas que fizeram com que a orientação não acabasse no estado e que, na verdade, ela só se fortalecesse e se qualificasse. Principalmente Franklin aí, que encabeçava a organização de prova, esse homem mapeia, esse homem traça percurso, esse homem, sabe aquela história que a gente diz assim, bate o escanteio, corre fazer o gol, era Franklin. Né? Então, eu acredito que seja ainda, né? Porque pelo perfil dele, eu acho que ele não é muito de se aquietar. Mas, assim, são pessoas que são muito responsáveis, muito criação da própria... quando a gente começou, a gente só tinha o Clube de Orientação Potiguar. Depois começamos a ter outros clubes para o intuito da fundação da federação. Né? Então, Franklin também participou, assim, a história da orientação no Rio Grande do Norte é esse homem aí. Assim, para mim, é assim um exemplo. E uma parceria sem precedente. Não tem tempo ruim. Né? E então, aí eu jogo a pergunta do Vinícius, né, para vocês que estão aí, né, que o Vinícius fez uma pergunta aqui, que é para vocês, né, que são os veteranos que atuam na área aí. Professora, né? Na verdade, ele falou para você, viu, Danda? Mas a gente pode jogar e fala para todo mundo. Qual o conselho
o primeiro passo que devemos ter cuidado para alguém que esteja iniciando a orientação, ou seja, né, cuidado no sentido, eu acho que como eu acabei de falar, né, procurar as pessoas certas, né. De orientar a orientação, né, que aí fica triplicada, igual Jéssica. Jéssica já é veterana, ela não conta não, Jéssica é veterana. Isso, eu sou novata. Eu vou iniciar respondendo, e Franklin e Jonatas também, se quiserem complementar, fique à vontade, porque eu estava até dizendo a Diane, né, que eu sou aposentada da orientação, praticamente, de tanto tempo que eu Jonatas, tão bom ver tu, tanto tempo que eu não via tu, tô emocionada, eu chorei aqui, ainda bem que Diane foi falar. Mas, parabéns, assim, Jandara, boa noite a todo mundo aí. Eu estava aqui só ouvindo aqui a palestra, você, como sempre, fazendo sucesso, né, e lutando pela orientação aqui, que a gente tanto defende aqui no Estado, né? Como você falou, Frank encabeçou e encabeça o você esporte aqui no também, Estado, junto. e Diane, né? E a qualquer outro. Eu também aqui, eu sempre estou aqui auxiliando o Frank, mas sempre aprendendo. E Diane, e qualquer outra pessoa aí que precisar de qualquer informação e quiser entrar em contato, estamos aqui sempre disponíveis, tá certo? Para o esporte. E seguimos sempre em frente aí. Um abraço para você, para Jaron. Quem sabe aí, quando passar essa pandemia, a gente possa se encontrar novamente. Olha, grande Richard aí, ó. Eu gostei do cabelo, viu? Gostei. São super parceiros, assim, eu acho que os meninos, eles são, assim, aquelas pessoas que são entusiastas do esporte. E eles investem o que pode e o que não pode, né, em ver a modalidade crescer e evoluir, ter cada vez mais pessoas comprometidas com ela, não só atletas, né, porque é muito bom também a gente chegar, participar da prova e se embora, pronto, né, mas eu acho que conhecer mesmo a modalidade, trocar figurinha, fazer amizades, né, ter essa parceria é fundamental. E a orientação, ela trouxe isso, né, pra gente. Então, respondendo a pergunta, foi Vitor, né, Diane, que você falou? Perguntou. Vinícius, pronto, desculpe, Vinícius. Eu acho que a primeira coisa é, de fato, buscar uma orientação. E a orientação, no caso da orientação, não é necessariamente a orientação de um profissional de educação física. Porque, infelizmente, como eu disse a vocês, a nossa área, às vezes, nem sequer conhece nem de longe essa modalidade. Então, muitas vezes, como a gente não tem essa vivência, porque, obviamente, a gente não tem como conhecer todas as práticas esportivas, todas as práticas corporais, todas as modalidades que existem. A gente tem nem essa obrigação, né? Claro que não. Mas, a partir do momento que a gente conhece minimamente, o que é que seria a primeira dica, né, a primeira orientação? Buscar uma clínica de iniciação ao esporte. É aquilo que eu falei. Porque, por mais que às vezes a gente tenha experiência com outras modalidades que utilizam da técnica de orientação, nem sempre a gente vai ter habilidade para desenvolver a orientação, esporte e orientação. Então, acho que a primeira dica seria essa. Inclusive, para quem quiser dar essa dica a outras pessoas, eu recomendo também que experimente, né? Eu sempre brinco, assim, sinta na pele essa emoção. Vá para uma clínica, vá participar da parte da teórica, da prática, né? Depois, vá para uma das etapas, de fato, né, da modalidade, vá experimentar. Porque só quando a gente vive, né, é que a gente tem também essa maior segurança para orientar melhor, inclusive para pensar possibilidades aí de intervenção da gente enquanto profissional de educação física. Se Franklin, Jonatas, Richardson quiserem dar outras dicas aí também, fiquem à vontade, mas eu acho que o primeiro passo é esse, né? E assim, eu até coloquei aí no chat, queria deixar aberto para Frank, Jonathan, Richardson, né? O Dandara já tem um contato dela, e para também deixar o contato, caso algum aluno tenha interesse, né, de participar de cursos, né, de capacitação, de experimentar, como o Dandara falou. Né? Infelizmente ou felizmente, a gente está nesse momento aqui, né? Eu digo infelizmente porque a gente se isola,
mas a gente também tem possibilidade de encontrar, né, com algumas pessoas que talvez a gente não conseguisse se encontrar presencialmente, né. A gente está vivendo esse momento, mas eu já me comprometi, eu disse, eu estou comprometida com os alunos de 2020 e 2021 também, né, da gente fazer uma experiência, né, de vivenciar, e aí faço um contato que eles, né, são pessoas, assim, como a Dandara falou, né, a gente não tem nem como dizer, né, da dimensão do valor dessas pessoas que tem para o esporte, né, para a sociedade como um todo, né, que a gente vivencia. Então, assim, queria pedir, né, para o Jonathan e Franklin deixar os contatos dele, né, tem alguma rede social que vocês tenham para os alunos entrar em contato, tá? Dandara quer falar, eu gostaria de passar a palavra para a Dandara, para fazer o fechamento do fechamento, né? Se Jonathan, o Franklin e Richard também quiser fazer alguma palavrinha, e depois a gente encerra por aqui. Danda? Eu lembrei de quando a gente quando a gente estava na organização do Cambol, lá em Pipa, que inclusive teve uma parceria muito bacana com o UniRN, que a gente teve um grupo de alunos que foram participar da organização da prova, né? Então, essas experiências, como eu disse para vocês, assim, a minha vivência na orientação, ela é bem nessa parte pedagógica, de ensino na escola, de pensar adaptações de materiais. Às vezes tem até gente que dizia que não era orientação, mas pensando do que é possível, inclusive de recursos do que uma escola pública tem, né? A gente desenvolvia as atividades e também essa perspectiva de organização de evento, porque é de um aprendizado que vocês não têm noção, de gestão, de estresse, de você controlar, assim, né? Aqueles são situações que eu fico dizendo assim, o esporte ele forma para a vida mesmo, porque são nessas situações que a gente vai aprendendo a lidar com as intempéries, com os imprevistos, tanto na prática esportiva, da aventura, quanto na organização, porque tem coisa que foge do controle da gente, né? Então, ter essa convivência, essa serenidade, às vezes, de lidar com as coisas, essa resolutividade, que era o que eu via muito em Franklin, assim, serenidade nem sempre, mas a resolutividade era incrível, né, assim, o pepino maior do mundo vai resolver assim, assado, pronto, já destacava não sei quem, né, e já resolvia, assim, as coisas de forma muito resolutiva, e isso também são características que são importantes, e que às vezes a gente acha, deu uma prática esportiva. Não, mas os desafios da vida profissional que a gente tem, muita coisa que hoje eu paro, respiro, podia estar tão pior, sei o quê, né? É justamente lembrando dessas organizações de provas e tudo, que a gente leva, né, para outros momentos. Então, assim, inclusive, e aí, assim, propagandas à parte, né, mas, assim, valorizando mesmo, esses investimentos que Diane faz e que a UniRN também vem apoiando, eu acho que é a instituição de ensino superior que mais teve parcerias com a orientação, né? No sentido de, né, Franklin, de disponibilizar espaço, de ter realizado prova de sprint lá, de ter disposto alunos para ter essas experiências na organização de provas, de a gente ter feito clínicas por lá, de a gente ter feito várias dessas aulas que a gente tinha aqui e depois, no final de semana, ia lá, montava a pista e tinha essa experiência prática, né? Então, assim, é uma instituição que tem esse diferencial junto com a orientação, que é muito bacana. Depois que eu vim para cá, eu sei que Oscar continuou indo várias vezes também, né? Então, a gente não perdeu esse vínculo com a Uni, é uma instituição que vem sendo muito parceira, muito pelo elo de Diane, que cabe destacar também, né? Então, assim, a minha fala final é nesse sentido, Diane, de agradecer, de valorizar, né, que a gente possa cada vez mais fortalecer essas parcerias e esse elo, até porque é o que eu digo, eu estou aposentada, mas é o que ainda fica me fazendo, né, me provocando, né, a voltar, porque realmente é uma modalidade, é um investimento que eu, particularmente, gosto muito da orientação, gosto demais mesmo, acho que é uma modalidade infinitamente rica, imensurável.
Eu acho que a gente, na verdade, nunca sai, né? Quando eu digo que a gente quando você entra na universidade, na escola, você é estudante, você é eterno estudante, e a gente nunca deixa de ser, né? Nunca deixa de aprender, nunca deixa de ser orientista, né? E a gente migra para outras áreas, né? Migra aí para outros campos, mas não deixa, né? Fica incorporado, né? Por isso que quando Danda fala da questão da experiência, de vivenciar, depois que você vivencia, eu tenho aqui, acho que Jéssica, não sei se outras pessoas também já vivenciaram, sabe do que a gente está falando. Depois que a gente vivencia, quando alguém fala, você sabe, você, né, vai aquela nostalgia, aquela lembrança, né, do que era. E com relação... Aquele gatilho, né, da experiência. As sensações, até hoje eu lembro das sensações, as angústias, o choro, a alegria que dava de conseguir desenrolar uma pernada, sabe, assim, são emoções mesmo, né, que a gente vai trabalhando ao longo das provas, enfim, nem falar muito não, porque eu tô frouxa, sabe? Uma parceria, exatamente. Voltei. Bom, vamos lá, gente. Então, é porque a gente está essa parceria desde 2015, né? Então, eu digo 2015 porque foi quando eu comecei a ministrar essa disciplina no UniRN. Então, para encerrar, né, gostaria de agradecer a presença aí de Richard, o Sibeli voltou, né, o pessoal do setor de extensão também que está aqui, né, dando apoio, Jonathan que entrou, Franklin, né, o grande Franklin mestre, e mais uma vez a Dandara, que se disponibilizou por esse momento, por essa noite maravilhosa, tá? E agradecer também esses alunos maravilhosos que estão com a gente até esse momento, querendo, né, aprender e conhecer um pouquinho mais. E assim, como eu digo toda aula, gente, em breve, se tudo der certo, a gente consegue fazer as práticas, mas por enquanto, a gente está nesse momento, eu gostaria que vocês compreendessem, né, todos nós estamos se cuidando para que no futuro a gente possa, sim, de verdade, estar todo mundo junto e vivenciar esse momento, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação